pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje? Hoje o tema é falando sobre bolos fakes, isso mesmo. Não é ensinando a fazer bolo fakes, e sim falando sobre eles. Tá bom, pessoal? Nós estamos com uma playlist em nosso canal sobre o que comprar para iniciar no Pegmonte. E cada dia estamos falando sobre um tema e hoje vamos estar falando sobre os bolos fakes. Se você é novo por aqui, convido a se inscrever, ativar o sininho da notificação e deixar o seu comentário e divulgar nos grupos de WhatsApp e Telegram de pessoas que estão começando no Pegmonte. Lembrando que essa playlist que eu estou fazendo são para aquelas pessoas que estão iniciando no Pegmonte. E aquelas que estão há mais tempo também, se quiser tirar as dúvidas, fiquem à vontade e comentem muito, pessoal. Tá bom? Então, chega de conversa. Se você também já é inscrito, muito obrigado para todos que já são inscritos e estão sempre comentando, estão sempre deixando seu coraçãozinho, estão sempre deixando seu like, estão compartilhando com outras pessoas. Meu muito obrigado mesmo. Tá? Pessoal, as dúvidas de vocês que forem surgindo, pode deixar nos comentários aí, que a nossa última aula vai ser sobre um tira-dúvidas, tá bom? A gente já falou sobre os itens base para iniciar no Pegmonte, os temas essenciais, os 10 que nunca vão sair de linha, tá bom? Vasos e bandejas, folhagens, buchinhos e arranjos, displays e hoje sobre bolo fake. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre tapetes, tá? Depois nós vamos estar falando sobre fotos e a nona e a 10ª aula, que são as mais aguardadas, que é a nona sobre precificação e a 10ª sobre tirar dúvidas. Lembrando que essa playlist, sempre eu vou tentar estar alimentando ela. Por quê? Tem mais coisas que a gente precisa abordar, principalmente cores de suportes de doce, cores de vasos, que são fundamentais para vocês terem, tá? Eu não coloquei nessa playlist agora inicial, mas a gente vai ter alguns vídeos futuramente, com mais tempo, tá? Explicando e dando ideias para vocês de cores para vocês comprar, que podem ser usadas para vários temas, e assim vocês não precisam ter um acervo gigante de início, ou sair investindo 5, 10, 15, 20 mil, ou às vezes o valor que não se tem, para começar a trabalhar com o Pegmonte. Mas com pouco que você tem, você já começa a dar os primeiros passos. Tá bom, pessoal? Seguindo essas dicas, eu tenho certeza que vai ser sucesso, tá bom, pessoal? E depois também tem a questão da precificação ali, que eu vou estar mostrando para vocês, e estratégias de como atrair o cliente para vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes na mesma avenida, na mesma rua, tem várias pessoas trabalhando com o Pegmonte, com um valor de 80, de 60, de 50 reais, e fica praticamente impossível trabalhar no Pegmonte com pessoas com esse valor de preço no Pegmonte. Mas não vou falar sobre preço hoje, o assunto é bolo fake, então chega de conversa e vamos pro vídeo. Pessoal, eu trouxe aqui vários modelos de bolos fake e vou estar mostrando para vocês como os principais para vocês estarem dando início. Como que eu fiz e que deu super certo para mim, tá bom? Quando eu comecei no trabalhar com decoração, eu não tinha todo esse paredão de bolos fake. Hoje eu tenho 190 bolos e 190 temas, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia mais ou menos, são muitos bolos mesmo. Só que você não precisa começar com tudo isso, tá bom? Como que eu fiz no início? Já tem vídeo aqui no canal, mas agora para a playlist nós vamos falar exclusivamente sobre bolo e vou contar novamente a história para vocês. Eu comecei da seguinte forma. Eu fiz 4 bolos com esse modelo. Essas verruguinhas aqui já tem um bolo, já tem um vídeo no canal. Se eu não me engano, é fazendo o bolo fake do Bob Esponja, alguma coisa assim com o Bob Esponja, tá o título do vídeo, tá? Que é aquele ali, ó. Ali. Isso, pra cá. Aqui, tá? Ali o bolo do Bob Esponja que eu fiz e eu mostrei essa técnica de como que eu faço essas verruguinhas aqui, ó. Tá? Sobressaindo o bolo. Eu fiz 4 bolos deste modelo aqui, tá, pessoal? Essa aqui é uma base de 250, tá? São 2 bases, uma colada em cima da outra, tá? Eu fiz 4 bolos. Fiz um rosa claro, esse azul, um branco e um amarelo. Tá bom, pessoal? 4 bolos para dar início. Se o cliente vinha e me pedia,
Se era uma cor que não combinava, eu pegava e colocava o branco. Por exemplo, o cliente chegou e me pediu Homem-Aranha. Esse azul combina? Combina e não combina. Então o que é mais fácil eu mandar? Manda um bolo branco. Mandava um bolo branco, colocava um adesivo do Homem-Aranha aqui na frente aqui, pronto, ia. Tá? Isso eu quero trabalhar nos meus mini kit até eles terem uma boa saída, até eu saber que a minha clientela aderiu e gostou desse modelo também. Caso não tenha muita adesão, caso eles não queiram muito, não é vantagem para mim investir. Imagina, pessoal, se eu resolver investir em 190 mini kit e não ter saída, e eu ter que fazer 190 mini bolo, entendeu? Por que, Gessé, que tu não pega toda essa variedade de bolo que tu tem aí e coloca no teu mini kit? Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Esses bolos aqui, eles são bolos mais caros. Eles saem mais caro para mim. E outra, a proposta do mini kit não é um kit mais de tamanho menor e de menor valor, tanto para o cliente quanto para o meu investimento. Se é esta a proposta, como que eu vou mandar um bolo super produzido, tá? Mega produzido, num mini kit? Digamos, esse bolo aqui, ó, do Homem-Aranha. Tudo isso eu que faço, tá, pessoal? Olha só, bem produzido. Chegou um cliente, pediu um mini kit e eu mando esse bolo, tá? Digamos assim, no mini kit. De repente, veio outro cliente e pede o kit luxo, digamos, de 200 e lá vai alguma coisa, que eu ainda não tenho ainda certo, não lembro os valores de cabeça. Um kit luxo, que eu vou lançar ainda também o kit luxo. Eu vou ter que produzir um bolo pro kit luxo. Sabe por que eu vou ter que produzir? Porque ele está pagando bem mais. E esse cliente que está pagando bem mais, ele merece um bolo bem personalizado e bem apresentado para o kit dele. Então, o que é mais fácil? É mais fácil eu preservar esse bolo para um kit mais caro e trabalhar com um modelo de kit com um valor mais reduzido. Por isso, então, eu vou trabalhar com duas bases de bolo no mini kit, a de 15 e a de 20. Entendeu? Que aí eu posso colocar uma vermelha e uma azul escura na de baixo aqui, coloco um velcro com o Homem-Aranha aqui na frente, tá pronto o meu mini bolo. Tá bom, pessoal? E esse bolo fica reservado se alguém chegar e querer um kit tradicional de 150, querer um kit de luxo ou um kit premium, esse bolo está reservado para esse cliente que vai pagar mais. Não é querer fazer divisão de clientes, mas sim mostrar para eles que se eles querem um produto com melhor qualidade, eles precisam pagar por um kit de maior qualidade, correto? Por exemplo, deixa eu esticar um pouco mais esse assunto sobre essa questão. Digamos, pessoal, se você vai comprar um jogo de lençóis, tá? Eu gosto muito de citar esse exemplo. Um jogo de lençóis numa loja com um valor promocional de R$19,90. Tá? 4 peças de jogo de lençol, R$19,90. De repente tem um outro jogo lá que é R$240. 4 peças também. Tá? O cliente automaticamente ele precisa entender, mas às vezes ele não entende, que aquele de R$240 ele tem mais durabilidade, o tecido é melhor, o acabamento é melhor, a costura é melhor, o elástico é mais resistente para o lençol de baixo, as fronhas não vão se rasgar com facilidade e ele vai entender também que o jogo de lençol dele de 4 peças de R$19,90, digamos assim, ele tem um elástico mais inferior, ele tem uma costura que não tem um acabamento melhor e as fronhas podem se rasgar com facilidade. Eu sou exemplo disso mesmo, pessoal. Teve uma vez que eu comprei um lençol promocional na Shopee, que eu usei ele só uma vez. Sério, uma vez só eu usei ele. Eu deitei na cama e ele rasgou no meio. Pra vocês terem. Ele era tão fininho, mas tão fininho que até um TNT era mais resistente do que o jogo de lençol que eu comprei. O barato, que saiu caro. Então, se o cliente de vocês vir a questionar, mas ele não vai, mas raramente ele vai. Por que o kit premium, o kit luxo de você tem um bolo bem mais personalizado e o meu
que é um mini kit, que eu também sou cliente, tá aí no bolo mais inferior? Você vai dizer, porque esse bolo é um bolo de maior custo para mim e por esse motivo ele é incluído no kit mais caro. E se eu quiser levar, outra pergunta que eles podem fazer para você, e se eu quiser levar no meu mini kit um bolo desse? O que vocês vão dizer? Vocês vão cobrar o valor do aluguel à parte. Isso mesmo. Gessel, meu mini kit é R$100, digamos assim. E o cliente quer levar um bolo top das galáxias. Pode levar. Quanto que o Gessé cobra por unidade do bolo? R$25. Então ele vai levar por 125. Mas ele está substituindo um bolo Gessé. Eu não tenho que dar o desconto do mini bolo e acrescentar. Não. Porque ele está optando em trocar. Tá? Porque o mini bolo, eu vou estar cobrando aqui na minha loja a R$15 o aluguel, que vai ser só 2 bases e bases pequenas, R$15. E um bolo grande desse eu cobro R$25 o aluguel. Então, se ele quiser trocar, ele vai permanecer com o valor de R$100 e vai se acrescentar os R$25 do bolo e vai ser substituído, tá? Porque foi uma escolha do cliente, tá bom, pessoal? Voltando a falar sobre esse bolo, então. Então, para quem está começando, invistam em bolos neutros, tá? Não saiam fazendo bolos à reveria, grande quantidade de bolos, porque não tem necessidade. A não ser que, todavia, contudo, vocês têm dinheiro para investir e tem tempo para ficar fazendo, tá? O que o Gessé fez? O Gessé, no início, bem no iniciozinho, fez os 4 bolos, tá? Aí, como eu já contei a minha história para vocês em alguns vídeos aí, eu saí numa sexta-feira, na segunda-feira estourou a pandemia, tá? Da empresa que eu trabalhava e tinha que trabalhar com decoração. E eu já estava com esses 4 bolos prontos, tá? Eu já tinha preparado tudo para dar início a trabalhar com festa. O que aconteceu? Eu fiquei a pandemia toda, eu fiz os móveis, que foi um deles foi esse cilindro gigante que eu falei para vocês que eu vou cortar, tá? E além deles, eu peguei e fui numa loja em Porto Alegre, na capital, que estava tudo fechado, todas as lojas fechadas. Comprei pelo WhatsApp com eles muitas bases de isopor. Gente, eu comprei 2 sacos desta altura, sem mentira nenhuma. Eu tenho 1,75 de altura. Os sacos eram mais altos que eu. Todos os 2 sacos socados, cheios, transbordando de base de isopor. Muita gente, muita. Por que o Gessé fez essa loucura? Porque o Gessé estava com dinheiro, estava com a rescisão e eu queria investir no meu negócio. Mas foi uma ideia minha, uma posição minha, consciente de que estávamos numa pandemia. Tá, pessoal? Eu sabia o que eu estava fazendo, tá? Investi e trouxe para minha cidade esses 2 sacos gigantes de base de isopor. E fui fazendo. Esse daqui foi um dos primeiros, tem outros aqui que eu vou mostrar para vocês depois, que foram os campeões do início que eu fiz. Então eu fiz bastante bolos, me interti fazendo, mas porque eu tinha tempo, tá? Tinha dinheiro e não me importava com o que estava com a situação, se ia demorar ou não para a nossa realidade voltar. Só um pouquinho, pessoal. O caminhão recolhendo os lixos estava aqui na frente e faz um barulho bem alto. Tá, pessoal? Então, tá? Eu fiz dessa forma porque eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Agora, vocês que estão começando, não saiam fazendo bolos assim, a reveria. Principalmente para quem está começando e está com pouco dinheiro, tá, pessoal? Então, bolos neutros. A base que eu fiz: amarelo, rosa claro, azul claro e o branco, que é o neutro, tá? Fiz este também, pessoal, que era voltado para adultos, ó, que imita pétalas de rosas, ó. Tá bom, ó. Esse aqui não é a mesma técnica do bolo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Do bolo do fundo do mar, que vocês gostaram bastante no meu vídeo aí, que tá bombando esse vídeo, bastante visualização. Não é essa mesma técnica. Essa técnica aqui é diferente desse bolo branco, tá?
Esse bolo branco a gente corta as tiras de EVA e vai fazendo assim, ó, como se fosse rasgando, tá? Não rasga, só vai fazendo. Tu esquenta ela e vai fazendo assim, ó, tá? Aquele ali, você esquenta e você torce a ondinha aqui pra fazer a onda. Esse aqui você vai fazendo o gesto de rasgar, pra fazer esse detalhe aqui das pétalas de rosa. Ó. Deixa eu ver. Ó, viu só? É diferente daquele outro. Tá, pessoal? Esse aqui foi um bolo também que eu fiz neutro, bem no início, pra festas adultas, tá? Que eu precisava. E aí esse daqui é diferente, ó. Eu cortei as tiras de EVA e fui fazendo só as dobrinhas, ó. Só fazendo as dobrinhas. Exatamente na onda que eu fiz, tá? Aquele ali eu fiz ao contrário, tá, pessoal? Ó. Outro bolo que eu fiz também foi esse de massa corrida, ó, pessoal. Base de 250 também. Ele já tá bem judiadinho, que ele sai bastante, o pessoal gosta muito desse bolo. Eu só tenho ele de massa corrida e um outro que eu fiz ali, que eu vou mostrar depois pra vocês, que eu nem lembrava mais dele, que ele não sai muito aquele outro ali. Esse aqui é com massa corrida. O que que eu fiz? Eu passei tinta marrom nele. Ó, aqui, ó. Passei a tinta marrom nele, tá? E depois vim com a massa corrida e passei só uma camada bem fininha. Bem fininha mesmo, tá, pessoal? Bem fininha de massa corrida para dar o aspecto de que ele estava sujo. Foi aquele detalhe que a gente tem no bolo. Coloquei uma fita aqui embaixo, que essa fita eu tô sempre trocando, e um arranjinho aplicado com alfinete só. Tem aqui os alfinetinhos aqui, ó. E aí quando eu preciso eu só troco o arranjo aqui da frente, tá bom? Deixa eu mostrar o outro que eu fiz de massa corrida aqui pra vocês. Ó. Esse aqui eu fiz com discos, tá? Vários discos de 250 também. Eu cortei e coloquei massa corrida no meio. Ele é bem pesado, pessoal. E ele tem brigadeiro em cima, olha só. O brigadeiro são bolinhas de isopor com arroz, tá? Esse arroz ele não estragou até hoje. Eu já tenho há 5 anos esse bolo, tá? E eu tô sempre retocando aqui pra ficar o marronzinho direitinho. Toda vez que vai sair eu passo o marronzinho aqui. Fiz aqui imitando glacê ou chantilly, tá? Com massa corrida. E aqui no meio tudo com massa corrida. Hoje eu já vi outras estratégias de fazer esse tipo de bolo aqui, ó, que não vai tanta massa corrida. E tu utiliza a base inteira sem ter que cortar os discos. Tu só faz os valinhos aqui, passa uma massa corrida bem fininha aqui e já fica o acabamento. Não precisa colocar massa corrida no centro aqui, economize na massa corrida. Então tem outras técnicas que dá pra gente fazer. Eu deixo com plástico filme para não pegar pó, tá, pessoal? Dessas peças que não saem muito, dessas peças que tem menos saída, eu deixo tudo com plástico. Aquelas que estão sempre com rodízio, sempre saindo, pessoal, não vale a pena ficar gastando com plástico filme, porque sai todo final de semana, então não vale a pena estar gastando com plástico. Um dos bolos mais antigos que eu tenho é esse daqui, pessoal. Ó, que eu fiz da ovelhinha, tá? Esse aqui eu fiz com... Foi um dos testes que eu fiz com EVA sem emenda, tá, pessoal? Mas não gostei de fazer, tá? Achei que dá muito trabalho, mas foi eu que fiz. Aqui é massa de EVA, que eu fiz as minhoquinhas. E depois eu enrosquei e fiz a lãzinha da ovelha, ó. A lãzinha da ovelha, tá? E a parte de cima, o topo, eu vou trocando, pessoal. Ó, aqui tá o rosa e eu tenho a base azul. Quando é ovelhinha menino, eu uso essa. Opa. Quando é menina, eu uso essa. Tá bom, pessoal? Como vocês podem ver, o rosa não tem saído quase. Tá com plástico. Já esse aqui já saiu. Tá? E eu tenho que cuidar, porque eu tenho agora também a ovelhinha verde. Então pode acontecer de alguém pedir, eu tenho que trocar essa base aqui, fazer uma base verde para colocar aqui. Tem mais isso. Tá, pessoal? Esse foi um dos primeiros bolos também que eu fiz. Período de pandemia. Bolo do encanto, deixa eu mostrar pra vocês. Olha esse bolo do encanto, bem trabalhado, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. São bolas de isopor com aquelas florzinhas secas, ó. Deu um trabalhão,
Vocês não têm ideia, pessoal. Ó, tudo com as florzinhas secas, ó. Fiz várias bolinhas de isopor com vários florzinha seca. Ó, fiz o caule aqui com palito de churrasquinho, ó. Fiz o outro aqui também, ó, que eu imitei um coqueiro aqui, ó. Ó, a frente dele é aqui, ó. Aqui também tem outro coqueiro aqui. Gente, esse tema nunca saiu pra mim, nunca. Tá aqui com plástico. O plástico tá amassando, coitado. E é um bolo que eu acho lindo, é um tema que eu acho lindo, eu não sei por que que não sai. Nem esse daqui e nem o Antônio Madrigal, que é o gurizinho, tá? Então não sai nem o masculino nem o feminino. Tem os dois, tem o masculino e o feminino. Tem o da menina. E eu queria comprar muito o daquela maiorzinha, magrinha. Mas ninguém me pede nem os outros dois, piorou ela também. Então, tá lá no carrinho só aguardando alguém pedir. Mas ainda não comprei, tá, pessoal? E esse foi outro bolo também que eu fiz, bem trabalhado, tá? Outro bolo que eu fiz aqui também, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, de 250, que eu posso alugar assim, da Minnie, com esse aplique aqui em cima, pessoal. Com as bolinhas aqui em cima, ó, que dá um charme todo especial. Essas bolinhas agora que tá super tendência. Ó, e tudo eu que fiz. E digo mais pra vocês, eu não consigo fazer nada copiando, pessoal, é tudo no olho. Não sei como que eu faço. Não me perguntem, porque eu não sei mesmo como é que eu faço isso, mas é literalmente é tudo no olho. Eu vou olhando o desenho no telefone ou no computador e vou desenhando na minha mão, tá? A mesma coisa foi a técnica que eu fiz desse do Bob Esponja. Pessoal, quando eu tava fazendo o rostinho aqui do Bob Esponja, eu não gravei, porque quando eu tava fazendo eu achei que ia virar o rosto de um palhaço. Eu disse, meu Deus do céu, a ideia de fazer o Bob Esponja vai virar um palhaço, porque a boca tá muito grande, tudo eu achei que tinha ficado feio. E quando eu vi, pessoal, tinha dado certo. Olha só. Eu adorei a carinha do meu Bob Esponja. E eu achei que não ia dar certo, porque quando eu tava fazendo só essa parte aqui, ó, parecia que ia ser uma boca de palhaço. E eu disse, não vai ficar legal, vai ficar feio, não vou nem gravar pra mostrar pro pessoal. E no fim acabei não gravando. E aí eu perdi. Tô certo? Por mais que a gente pense que vai dar errado, a gente gravar pra ter. Vai que dá certo, a gente tem conteúdo pra mostrar pra vocês. Mas eu fiz tudo a olho também, pessoal. Nada de baixar na internet. Esse bolo fake que o pessoal tá replicando bastante, pessoal, com os cubos Baby. Eu já tenho vídeo mostrando como é que eu faço essas caixinhas de Baby, tá? O meu bolo fake de fraldas, ele vai com fralda mesmo, tá? Antes eu usava os 3 andares de fralda, mas eu resolvi trabalhar com uma técnica diferente, usando também base de isopor e papelão também. Esse aqui é isopor, tá? Mas tem uns com papelão. Então a do centro a gente utiliza com uma outra com que não seja fralda, papelão ou, ou isopor. E aí só usa na parte de baixo. E na parte de baixo, pessoal, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não vou conseguir mostrar pra vocês. Na parte de baixo, lá no centro, eu utilizo fraldas de outras cores. Acho que aparece aqui, ó. Eu usei fraldas azuis. Coloquei lá no centro, lá vai ficar a outra base em cima, ó. Só pra sustentar mesmo. E coloquei as coloridinhas mais delicada na parte de fora, que é o que vai aparecer. E tá aqui é meu bolo fake, pessoal. Lilás. Eu tenho várias outras cores. Aqui, ó, vocês podem ver. Tem 2 verdes, o verde eucalipto e o verde bebê. Tem o dourado com branco. Tem o rosa aqui atrás e 2 tons de azul. O azul royal e o azul bebê também, tá? Dá pra ser usado pra chá de bebê, ursinho príncipe azul royal que eu tenho. Azul royal não, azul marinho. Mas aí eu utilizo o bolo com azul royal. Tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Pessoal, chá de casa nova. Não tem o bolo. Gente, pega rolo de papel toalha, só vai trocando a fita na volta, pessoal. Só vai trocando a fita. Esse bolo aqui já foi azul, esse bolo aqui já foi amarelo, tá? Até cravei aqui a mão no alfinete. Aqui tá um marsala com dourado, tá? Então assim, ó, não tem motivo para não fechar um chá de casa nova, tá? E eu fiz bem no início, acho que até foi meu primeiro bolo que eu fiz.
depois dos básicos ali, foi esse daqui, pessoal. Ó, uma panela, meus macarrons de EVA, pau do macarrão, ó, as frutinhas como apliques, ó, a cebola roxa, a tábua de cortar carne. Ó. Lembra que eu falei pra vocês que no início eu decorava atrás do bolo? Ó, não tem necessidade, pessoal. Aí tem, ó, tem uma rodela de cebola roxa, tem uma cenoura aqui atrás, ó, mas não precisa, pessoal. Só aqui, ó, o pimentãozinho aqui à frente, ó, a touca, olha, que eu fiz. Esse aqui, o puxadorzinho aqui, ó, era preto, só que um cliente fez um favor de perder e nunca mais voltou. Aí eu só coloquei a bolinha aqui para segurar. O dia que for sair, eu corro e pinto de preto aqui a bolinha. Ou nem precisa, porque até combinou essa branquinha aqui, ó. Ah, não, mas eu tenho que ser preta por causa dos pegadorzinhos aqui da panela, ó. É pretinho, a bolinha tem que ser preta também. Ó, pessoal. Meu bolo fake, tá? Foi o primeiro, literalmente. Depois daqueles neutros, foi o primeiro que eu fiz, foi esse daqui, tá? Da onde que eu tiro as inspirações, pessoal? Da minha cabeça da internet. Eu vou lá na internet, coloco o tipo de bolo que eu quero fazer, pego as inspirações e pego uma base de cada um e faço a minha montagem, depois a minha elaboração, tá? Com as minhas técnicas do jeito que eu quero. Outras eu tiro literalmente da minha cabeça. Eu acho que foi o Procurando Nemo. Acho que foi o Procurando Nemo que eu fiz da minha cabeça. Não, foi o Capivara que eu fiz da minha cabeça porque não tinha nenhum modelo na internet do jeito que eu fazia. Pessoal, vamos lá. Falei agora sobre os nossos bolos fakes, então. A ideia é que você invista em bolos neutros e com o tempo, de acordo com as saídas e a sua demanda, você vai investindo nos personalizados, tá? Pois isso é com o tempo. Não sai por aí enlouquecido comprando, fazendo bolos, a não ser que você tenha um bom capital para investir e esse capital esteja destinado para trabalhar com festas e não vai comprometer sua vida financeira, tá? Caso contrário, invista somente em bolos neutros. A maioria deles é com isopor. E agora, pro final agora que eu resolvi investir fazendo nos bolos de papelão, porque eu tinha um certo preconceito com os bolos de papelão, mas eu consegui me adaptar, consegui fazer, dar certo e tá dando super certo, tá? Eu tenho que fazer mais alguns. Tem alguns temas que estão parados ali que eu não consegui fazer ainda, para vocês terem ideia. E já encheu tudo, pessoal. Porque eu coloquei o último bolo, que foi aquele verde do 15 anos, que vai sair agora no final de semana, eu coloquei aqui. Ou seja, já não tem mais espaço. Já finalizou os meus espaços para guardar meus bolos fake. Mas é isso, pessoal, tá? Sobre precificação de bolos, estratégias, eu já dei algumas pinceladas aqui, tá? Mas no vídeo da precificação, que é o nono vídeo dessa playlist, nós vamos estar falando mais a fundo, tá? Explicando melhor para vocês também sobre tamanhos, por que eu cobro esses valores, tá? E porque eu faço também, tá, pessoal? Quando você faz o seu bolo, você consegue reduzir o valor do custo do aluguel para o seu cliente, tá? Tudo aquilo que você consegue fazer, você retém o lucro para você, tá? Diferente de se você ter que mandar outra pessoa fazer, aí você vai ter que colocar, além do valor que a pessoa lhe cobrou, colocar o valor do seu aluguel, que aí acaba se tornando mais caro. Então é muito importante cuidar essa parte também, para não estar prejudicando também o seu orçamento, tá? E a sua lucratividade em cima dos bolos fakes. Aqui o pessoal aluga bastante o bolo separado, sim, pessoal, tá? O bolo separado eles alugam bastante, principalmente o bolo fake de fraldas, tá? Eles vêm e eles me pedem aqui, eu quero alugar somente o bolo fake. Não tem problema, a gente aluga avulso, aluga a parte, sem problema nenhum. Claro que acaba se tornando um valor que fica meio que reduzido, tá? Porque, digamos assim, o cliente veio e alugou o bolo de fraldas no Lilás e de repente alguém chegou e pediu o kit no Lilás, eu meio que fico prejudicado em relação a isso, tá? Mas a gente sempre tenta trabalhar. Eu tenho um bolo que é meio neutro, que é o bolo dourado com branco, que meio que consegue me salvar. Eu coloco uma folhagemzinha, alguma coisinha lilás ali e já consigo trabalhar com ele, assim como eu posso fazer dele também o azul, posso fazer dele rosa. Trabalhando com pequenos detalhes, a gente acrescenta e consegue trabalhar de forma que não perde nenhum cliente, tá bom? Chega de conversa, muito obrigado por ter assistido até aqui. Acredito que eu tenha sanado todas as dúvidas. Se ficou alguma dúvida,
deixa nos comentários. Última aula é a aula falando sobre tira dúvidas, tudo que vocês me passarem sobre dúvidas, eu vou ter o maior prazer em estar respondendo a todos vocês. Não tenho certeza se faremos ao vivo ou se faremos um vídeo somente gravado, devido a eu trabalhar sozinho aqui na loja e precisar parar algumas vezes, travar, como vocês já notaram, para atender algum cliente, tá bom? Muito obrigado, comenta, compartilha, divulga, ativa o sininho da notificação. Se você é novo por aqui, te inscreve. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo falando sobre tapetes. Tá bom, pessoal? Sobre os tapetes tem um assunto bem bacana para falar com vocês. Tá? Eu trabalho só com 2 modelos de tapete e eu quero estar falando um assunto bem importante para vocês que eu estava estudando e acho que vai ajudar bastante gente que está no começo. Mas chega de falar de tapete porque o assunto hoje não é tapete. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.